vindo à baila por conta do aumento de escolas militares. Uma discussão, né, do Brasil, a gente percebe também uma discussão sobre precisamos de disciplina, precisamos de segurança, então tudo isso de alguma forma também está na escola e a representante talvez dessa disciplina seja as escolas militares. Estados como, se eu não me engano, Goiás ou a própria Manaus estão aumentando o número de escolas militares. A própria Belém do Pará tem inserida agora também uma nova escola e não sei se outros locais têm, né? Mas primeiro a gente tem que entender qual é o pressuposto colocado. São duas principais aí que a gente percebe muito: o desempenho dos alunos nos resultados avaliativos e a disciplina, a organização da escola é o que mais aparece. Fica a pergunta: dá resultado, não dá resultado, é bom, não é? A gente pode discutir um pouco isso, pode entender um pouco isso observando, por exemplo, algumas críticas. E uma dessas críticas que a gente conhece é a crítica de o militarismo promove um autoritarismo e não promove uma escola democrática, uma formação cidadã. Geralmente, eu li alguns artigos para falar nesse vídeo, as pessoas em geral que têm essa postura crítica, elas têm a matriz, a fundamentação teórica nos artigos, geralmente calcadas ou em algo genérico, ou principalmente da matriz de esquerda, né? Gramsci, eu observei, alguns citaram Marx, Habermas e tal, então tem alguma nesse sentido. Poucas produções acadêmicas defendendo ou teorizando mais sobre as escolas militares, mas as que eu vi defendendo, ou pelo menos apresentando alguns dados, são dados de resultados no IDEB, resultados na organização da escola, diminuição da violência, ou simplesmente estudos estatísticos, mostrando um pouco da gestão, e o que é uma coisa interessante a gente perceber. Então, a gente tem que ter uma ideia do que é essa escola, estudar esse fenômeno, se é interessante ou se não. Bom, em um estudo, né, de um estado da arte sobre pesquisas realizadas em escolas militares, tem-se um resultado interessante ao identificar um interesse muito grande em matemática e educação física. O que parece muito lógico, essa inclinação das escolas militares, um apreço muito grande à atividade física, visto que a preparação para carreiras militares, ou o próprio entendimento do militar é uma atividade física razoável para estar preparado para as atividades fins, né, dessas instituições, e também a matemática, o que é interessante porque na própria história da introdução das escolas militares, a matemática e algumas ciências exatas, né, tem uma relação muito forte. Até as engenharias, nós temos as instituições militares em que as engenharias são muito colocadas, né, como importantes, e a matemática é lógico que estará presente nessas atividades. Por isso essa relação. Então um perfil de repente de escolha porque se coloca numa escola militar são essas duas situações. Evidentemente não tem apenas isso na escola militar, mas já é algo muito interessante a gente perceber que existe. Na outra pesquisa que eu achei interessante, falando sobre escolas militares, esse questionamento bons alunos ou boas escolas, trata de um dado bem interessante, que é a correlação entre o background da família, né, o pano de fundo da família, e principalmente uma relação entre a mãe completar os ciclos de estudos, seja avançar, terminar o médio ou até avançar para o nível superior, e as boas notas do aluno. Isso é bem interessante, então dá para estimar, né, que mães com menor formação, em geral, os filhos vão ter piores resultados, o que pode indicar uma certa tentativa aí de perceber quem pode potencialmente ter mais problemas e tentar ajudá-los. Não sei se as escolas fazem isso. No entanto, existe indubitável que em geral, as escolas militares têm um melhor desempenho, ou seja, pelo concurso para entrar, mas também existem filhos de militares que entram sem realizar concurso, em relação às escolas civis. Em geral, a estrutura das escolas militares é melhor e a gestão das escolas militares é melhor.
existe aí um diferencial, não só no acesso, no ingresso, na organização interna, seja na relação com os professores, seja talvez até na própria cultura dos professores por estar inserido naquilo. Mas aí vem uma preocupação assim que eu sempre coloco. Olha, eu pessoalmente não acho que a gente deva abrir 100% das escolas militares. Eu não concordo com isso, eu acho que a gente precisa ter diversas experiências exitosas e a família vai escolher de acordo com o que ela deseja. O que temos hoje em dia é uma falta completa de, vamos dizer, competição entre as escolas públicas. 90% das escolas no nosso país são públicas, evidentemente 90% dos alunos, né, praticamente, estão em escolas públicas. Se você olhar assim atentamente, em geral, as escolas têm práticas distintas, mas se você observar no meio macro, né, porque geralmente a escola do nível médio ela está associada Secretaria de Educação do Estado e as escolas municipais ali, né, o fundamental, o infantil, né, estão lá no nível da comunidade local. E aí você tem nessa observação assim macro, estão todas sobre um mesmo sistema. O que diferencia lá internamente, talvez seja uma cultura ou outra de escola, que infelizmente as melhores escolas não estão conseguindo de alguma forma divulgar e as outras incorporarem as melhores práticas. Talvez isso seja interessante que as escolas comuniquem mais entre si e implementem práticas, seja de gestão, seja de cultura escolar, seja na relação com os alunos de forma mais interessante. Por fim, deixo uma reportagem de uma escola que talvez ilustre um pouco do que eu falei, você perceba, observe bem o que está acontecendo e tente tirar algumas, caso você trabalhe na educação, tente tirar algumas lições de como melhorar o seu local de trabalho a partir destas ideias. Evidentemente, elas não são únicas, não é a única solução, mas que pode também dar alguns indicativos de como melhorar, ainda que localmente, em alguns pontos, a sua própria realidade. Todos os dias são assim. Todo mundo tem que estar no padrão. E é fácil identificar que os alunos precisam estar organizados. As mulheres usam o cabelo preso. Os homens, o cabelo precisa ser curto. As roupas também têm regras. A blusa é branca antes de chegar o uniforme e precisa ser para dentro da calça, que tem que ser jeans. Além das normas seguidas dentro da escola, dentro de casa, o que muda é o comportamento. Foi o que aconteceu com a aluna Ana Correia, que é filha de professor. O pai, Hilton, sempre teve orgulho da filha e agora se alegra ainda mais. Para todos de casa, o modelo de administração militar trouxe inúmeras surpresas boas. Mudou bastante, né? Ela já sempre foi uma boa aluna, dedicada, mas quando ela entrou na escola, a mudança foi bem aceita, digo assim. Ela mudou bastante. A questão do comportamento, a questão da disciplina, da obediência, né? Ela se tornou mais obediente ainda, ela já era uma criança obediente, mas mais ainda, ela deu mais ênfase nisso aí. O modelo de ensino com a administração militar já era estudado há alguns anos pela Secretaria de Educação do Estado. Em 2016, finalmente houve a decisão para colocar o projeto em prática, onde policiais e bombeiros militares receberam uma capacitação. Antes, a escolha era em qual escola o modelo seria adotado. Duas foram escolhidas, uma na Zona Norte, coordenada pelo Corpo de Bombeiros, e a Escola Estadual Antônio Messias Gonçalves da Silva, na Zona Sul, no bairro Luzerão. Aqui, a Polícia Militar coordena os trabalhos, já os professores são da rede pública de ensino. Até quem criticava se surpreendeu com os resultados positivos da nova maneira de organização. 4 meses após a implantação do modelo chamado de gestão compartilhada, os estudantes já estão bem adaptados à rotina do ensino militar. Antes de começar a aula, por volta de 1h30 no segundo turno, à tarde, eles ficam em formação aqui no corredor. Cada estudante é responsável pelos próprios colegas, e um deles é eleito chefe de turma, que anota as faltas que são chamadas de alterações. Cada um das 14 turmas levam um relatório para um aluno que é escolhido como aluno do dia, para repassar todas as informações para a coordenação técnica aqui da escola.
Agora, o mais interessante é o respeito e a hierarquia que os estudantes conseguem aprender e respeitar direitinho. Olha só essa sala de aula aqui, que é igual às demais da escola Antônio Messias. As cadeiras sempre bem organizadas, o chão limpo e a parede, olha só, não tem sequer um risco de caneta. A principal mudança é na rotina deles, né? Eles recebem uma rotina que é específica de ensino militar, que é a padronização do cabelo, do uniforme, a questão de entrar em forma, de prestar continência, o respeito cívico, a questão dos valores. Isso é o principal que, na verdade, não que as outras escolas elas não possam tratar sobre essas questões, até porque os temas de cidadania e tudo mais são questões transdisciplinares, né? Mas principalmente com relação ao ensino militar, isso é muito característico, é muito específico. A gente trabalha a questão dos valores, da ética, da cidadania de uma forma muito latente. A admiração e o elogio vêm principalmente dos pais dos estudantes. A escola funciona aos 2 turnos, de manhã com o ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano, e à tarde com o ensino médio. Em todas as faixas etárias é possível notar a disciplina por parte dos estudantes. Poucos pais que não gostaram da ideia tiraram os filhos, o que nem se compara com a procura por vagas, que ainda acontece até hoje. Além das matérias comuns, os jovens e adolescentes já aprenderam muitas coisas com os militares, como ordem unida, técnicas de comando e de tratamento. Quem agradece são os professores, que conseguem dar aulas mais eficientes e produtivas. Antes de entrar em sala, existe o que é chamado de entrega da turma. Atenção, turma! 1, 2, 3, 4, 6. Atenção, senhor. A aula gente professora Sérgio, chefe de turma. Apresenta a turma com 2 operações. Permissão para me registrar? Turma, descansar. Sentado 2, 3, 4. Boa tarde, turma. Boa tarde, senhor. É algo novo, estou fazendo parte dos primeiro ano aqui na escola, né? E já venho pegando essa gestão militar. Isso vou guardar para os meus filhos e, se Deus quiser, colocá-los em uma escola militar também. Eu queria conhecer e me adaptar para ver a diferença entre uma escola militar e as outras escolas. Logo no começo foi bem estranho ver tudo isso, as ordem unida que a gente fazia. Mas aí a gente foi vendo que tudo isso que estava acontecendo era melhor para a escola, porque as paredes eram todas riscadas e agora estão todas limpas. E também eles ensinam a gente impondo um respeito que já era para a gente estar fazendo antes mesmo da escola ser militar, mas que agora a gente está mais focado em respeitar os professores e ver que os militares não são só aqueles... Porque às vezes a gente pensa que os militares são violentos e essas coisas assim, não. Agora estão vendo que eles também têm um propósito de educação dos alunos. Desde março, quando as aulas iniciaram, os alunos vêm evoluindo nos ensinamentos e no respeito. Outra adaptação vem acontecendo com os pais, que devem auxiliar na conduta dos filhos. O resultado se estendeu até ao redor da escola, na comunidade. Apesar de algumas críticas, o trabalho vem crescendo. Por estar ocupada pela Polícia Militar, até os casos de violência diminuíram nas proximidades. Reunidos, o grito de guerra do pelotão de estudantes chega a arrepiar. Quem somos? Somos a Escola de Ensino Militar Antônio Messias, o orgulho do Amapá. A nossa cultura é a hierarquia determina. Esse é o nosso lema, educação com disciplina. Escola, Com certeza melhora a educação, com certeza. A gente percebe isso na própria comunidade, né? A gente percebe que a comunidade, a aceitação da comunidade e a mudança, né, de comportamento dentro da comunidade. Houve uma mudança muito grande. Com certeza, muito bom mesmo. Tudo a gente tem horário, a gente tem regras. Então você entender que a importância de você ser disciplinado é você ter uma boa convivência, principalmente na coletividade, que é o que nós tratamos com eles. Isso é uma coisa que ele vai levar para a família, para a vida dele em comunidade, na escola, na igreja, no trabalho. Então isso é um aprendizado que é para a vida dele mesmo, não é só uma questão de respeito porque é uma regra que está sendo imposta, não, é um aprendizado para a vida dele.